Estou iniciando mais uma videoaula sobre o STM32 F103 C8T6 e o assunto será o PWM, né, usando um timer, ok? Vamos ver o conteúdo. Nós vamos fazer mais uma aplicação, né? Já tenho ela pronta, uma aplicação usando, só para variar, usando o timer 1 agora, ok? E nós vamos gerar aí um PWM de 10 kHz. Vou mostrar quais são todos os ajustes para isso, ok? Nós vamos ver também no datasheet que o timer 1 é acessado via o bus, o APB2, ok? Nós temos alguns timers. Nesse caso aqui eu só tenho o timer 1 no APB2 e os outros timers tá no APB1, ok? Nós veremos isso, então nós vamos fazer os ajustes de clock, tudo isso, ok? E depois nós veremos que o duty cycle, né? Para quem conhece PWM, né? Quanto que o ciclo vai ficar em 1 ou quanto que ele vai ficar em 0, né? É chamado duty cycle, né? Então, o tempo que ele fica em 1, o tempo que ele fica em 0. Então, a gente vai colocar um duty cycle inicial de 50%. Então, esse clock em 10 kHz vai ficar metade do tempo em 1 e metade em 0. Depois a gente vai fazer uma variação via software para nós vermos nós vemos essa diferença, nessa mudança do duty cycle e nós vamos medir isso também, né? Ok? Medir o pino ali, a saída. Então aqui eu tenho uma representação basicamente de tudo que nós veremos lá, ok? Vou dar uma explicada. Só para você aqui tem um timeline, aqui é o PA8, que é o pino de saída do timer 1 ali, ok? Onde a gente vai criar o PWM. Então aqui quando ele está em 1, quando está em 0 eu vou explicar para vocês. Então primeiramente nós vamos acertar o clock do APB2, onde fica o TIM 1, nós vamos colocar ele em 72 MB, ok? É a entrada, vai ser o clock para o timer aqui no APB2. Depois a gente entra, como nós vimos na videoaula anterior, ele entra no PriceScaler, né? A gente pode dividir, né, esse clock para fazer realmente o clock do timer 1, aí, do contador do timer 1. Então nós vamos dividir por 72, então vai ficar o timer, a contagem do timer vai ficar em 1 MB, ok? Em 1 MB. Então como é que vai ficar? Ele é 1 MB, ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou acertar o ARR, né? Eu vou acertar o registrador ARR no valor de 100, ok? Então ele vai ficar contando cada clock, né? A cada clock desse 1 MB, ele vai contar 1 MB vai ser 1 micro, né? A cada 1 microsegundos é o período, né? E a cada 1 microsegundo ele vai ficar contando, ele vai 1, 2, 3, conforme vai entrando o clock, até 100. Só que a única diferença aqui é que nós temos um outro registrador nessa configuração de PWM, como eu vou usar o timer 1, é o CCR1. Eu seto um valor, isso determina o duty cycle. Então, olha como é que funciona. Ele vai ficar contando, então inicialmente, quando ele começa a contagem, a saída está em nível 1, ali a saída do pino, lá, nível 1, ele vai ficar contando, quando ele atinge o valor do CCR1, que é menor do que o ARR, ele vai para 0 aqui o clock, né? E depois ele vai contando até 100. Quando chega a 100, ele zera de novo e vai começar de novo a contagem. Então, o que determina, né, quando ele fica em 1, quando ele fica em 0, é realmente essa contagem, né? Quando o valor está abaixo ainda do CCR1, a saída fica em 1. Enquanto o valor está acima do CCR1, do que foi ajustado o CCR1, até o valor do ARR, ele fica em 0 as saídas. Então, se eu colocar o valor de 50 aqui, ele vai ficar metade do ciclo em 1 e metade em 0. Se eu colocar 30, ele vai ficar 30% em 1 e 70% em 0, e assim nós veremos, né? Faremos algum... esse ajuste, né? esse ajuste do CCR, nessa aplicação nós faremos via software. Depois nós faremos outras diferentes aplicações que eu vou usar variáveis, usar memória, o DMA, ok? Então, vamos mostrar para vocês a aplicação. Mostrar para vocês aqui. Então, basicamente eu quero mostrar o datasheet, então para nós relembrarmos aqui, que aqui ó, é o diagrama, né? É o diagrama da estrutura aqui do meu microcontrolador. E eu tenho aqui, ó lá, o meu TIM 1 está aqui no bus APB2, ok? Os outros, o TIM 2, TIM 3, TIM 4, está aqui no APB1. Então eu vou setar lá para 72 MHz esse clock do timer no APB2 aqui, ok? Então vamos ver. Eu fiz a aplicação, sempre eu preparo a aplicação para poder dar mais velocidade, né? Aqui a videoaula. Então eu vou mostrar para vocês
O que eu fiz na aplicação, então eu vou chamar aqui a parte gráfica do MX, né? Ok? Só para você ver, vou explicar para vocês o ajuste que eu fiz, para vocês acompanharem. Depois eu mostro aqui o que foi inserido adicionalmente aqui na programação, ok? Deixa ele só abrir o MX, aqui a parte gráfica, mostrar para vocês o que eu setei, né? Conforme eu já expliquei, mas vou mostrar para vocês o que foi ajustado, ok? Deixa eu só carregar aqui. Daí normalmente a gente vai no MX, faz as alterações, pede para salvar, ele já gera os códigos, né, dessas configurações de clock, de tudo que foi ajustado ali. E aí depois a gente só coloca na programação, adiciona algumas linhas de código aqui que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Então deixa ele carregar aqui, ó. Já vai abrir o MX aqui. Ok, abriu o MX. Então é o seguinte, eu venho aqui primeiro, né, onde que eu ajustei aqui, ó. Então se nós viemos aqui no clock, primeiro lá eu ativei para trabalhar com o clock externo, né? Então se a gente vem aqui, ó, aqui já está ajustado, né? Eu vim aqui e coloquei, né, tava disable, eu coloquei para o high speed, o clock externo aqui, né, para pegar o cristal da própria Blue Pill, ok? Então, ao pegar o próprio cristal da Blue Pill, eu vim aqui na árvore de clock, né? Então eu setei aqui, ó, nesse MUX para pegar o sinal externo de 8 MB. Eu setei aqui, ó, para 72 MB, então ele já gerou os códigos automaticamente. Então dá uma olhada para vocês verem que tanto faz. Eu deixei os dois aqui, mas o APB2, né? O Buzz APB2, o clock do timer, né? Tá aqui, ó. O clock do timer está em 72, certo? E o outro também aqui tá a mesma coisa, mas o que interessa é o clock do timer do APB2, ok? Ele está com 72 MB, tá certo? Conforme nós vimos lá nos cálculos. O que mais eu fiz de configuração, ok? Então eu venho aqui também no sys, ó. Eu coloquei aqui para poder fazer um debug, né, via serial wire, ok? Para usar os recursos se eu quiser fazer uma depuração, né? Fazer um debugging. Eu vim aqui, deixa eu ver, pegar mais aqui. Isso, agora aqui o que eu fiz mais ajustes aqui. Eu peguei o timer, selecionei o timer 1 aqui, ó. Ao selecionar o timer 1, eu vim aqui, ó, eu liberei aqui, eu configurei o clock source, eu coloquei o clock interno, né, para liberar o clock lá do APB2. A diferença agora, essa programação usando o PWM, eu vou usar o canal 1, né? Eu vou usar o canal 1, então esse timer 1 ele tem 4 canais, eu estou pegando o canal 1 e setei essa configuração aqui. Tem outros tipos que veremos em outra aula, mas setei essa mais simples aqui, ó. É um PWM gerando aqui um PWM no canal 1, né? Ok? Foi isso que eu acertei aqui. Aí eu venho aqui tem mais configurações aqui, ó, onde eu acertei o Prescaler aqui. Deixa eu só jogar aqui para cima. Olha lá, o Prescaler ficou em 72, deixa eu fechar aqui, ó. Olha lá, eu coloquei, normalmente para acertar 72, eu coloco 72 menos 1. E o ARR, né, o registrador, o Auto Reload Register, eu coloquei ele em 100, como eu disse para você. E depois o CCR1, que é aquele outro registrador, né, que vai determinar o Duty Cycle, a gente vai carregar o valor nele via programação. Então eu fiz esses ajustes aqui, então selecionei o timer, habilitei o timer, selecionei no canal aqui para gerar o PWM, fiz esse ajuste no Prescaler e esse ajuste no ARR, conforme eu demonstrei lá naquele gráfico, ok? Então, numa dessa, o que acontece? Ele já também libera algumas GPIOs, né? Ele libera GPIOs porque eu liberei o clock externo, então ele liberou lá as entradas para trabalhar com o cristal externo, ok? E aqui, quando eu liberei lá para trabalhar com o canal 1 do timer, ele também automaticamente já libera o pino correspondente, é o PA8 lá, que nós vimos, para trabalhar com umas funções alternativas, né, para gerar um PWM lá. Então tudo isso ele faz automático. Quando eu salvei, ele já gera o código. Eu compilei isso e ele, antes de compilar, eu vim aqui, olha, o que eu fiz? A partir do código que ele gerou, eu vou mostrar para vocês o que foi adicionado, tá? Ele já criou esse apontador aqui, que manuseia o timer 1 aqui, certo? Esse aqui é o nosso apontador mesmo, né? Ele gerou isso aqui. Qual a diferença? O que nós adicionamos aqui, ó? Eu vim aqui, olha, eu fiz aqui, usei essa programação, eu estou carregando, ó, no TIM1,
O registrador dele, o CCR1, eu estou colocando o valor 50 agora. O meu ARR é 100, então pela fórmula o Duty Cycle vai ser 50 dividido por 100, é um Duty Cycle de 50%, então vai ficar 50% em 1, 50% em 0, né, conforme diz. Aí eu tenho que startar, né, normal, que já foi visto, né, independente de qualquer tipo de timer que você vai trabalhar, você tem que aqui startar, então eu estou startando esse timer 1 para trabalhar em PWM, né, então eu starto aqui é o ponteiro dele, né, do TIM 1, e o canal que eu estou usando lá, ok? Basicamente é essa programação que eu só fiz, porque ele vai gerar o PWM naquele pino e eu vou medir, né? Vou medir com um analisador lógico externo isso. Então eu botei para rodar, né? Eu só cliquei aqui, ó, eu tenho a aplicação, vou mostrar para você. Eu já descarreguei ela, né? Lá no registrador, vou mostrar, na Bluepill. Eu vou mostrar para vocês a câmera que está rodando. É isso aí. Olha só. Já está rodando a aplicação, né? Eu mantive aqui, tem coisas que nem estou usando aqui agora, que é essa chavinha da aplicação anterior, mas eu descarreguei assim só para usar e eu já estou medindo aqui, ó, o PA8 aqui, eu estou medindo nesse analisador de lógico aqui, eu já estou vou pegar o clock de saída. Então vamos ver, tá? Nesse momento está 50%, né? O meu PWM, o meu Duty Cycle, ok? Então vamos pegar aqui, vamos carregar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui a aplicação. Deixa eu pegar aqui, ó. Isso. Vou mostrar o analisador lógico. Então eu vou fazendo nova leitura dele, faz durante 1 segundo. Fazendo nova leitura, ó, olha, fez aquisição. Dá uma olhadinha, olha lá. Como é um 10 kHz, né? A minha frequência de trabalho, então ele é 100 micro, mas só que ele está com Duty Cycle de 50. Que eu acertei lá, olha, exatamente perfeito aqui, né? Olha a precisão do meu clock, do meu PWM. Agora eu vou mudar lá o CCR1, vamos dizer, vou colocar 30%, então ele vai ficar 30% em 1, 70% em 0, mas mantendo ainda a frequência de 10 kHz, né? Que eu vou manter por enquanto. Então eu vou lá na programação, né? Vou aqui na programação, vou carregar aqui, ó, onde eu carrego diretamente o meu CCR1 aqui do TIM 1, ok? Venho aqui, vou compilar, tá? Estou compilando a minha aplicação, que eu mudei o valor, e vou descarregar. Ó, compilou sem erros e vou descarregar na aplicação, ok? Vocês podem ver lá na aplicação que deve estar descarregando lá. Bom, tempo dele abrir a câmera aqui. Já descarregou, né? Foi mais rápido, a gente poderia ver esse LED piscando. Então, vamos ver se realmente o efeito é medindo, né? Com o analisador lógico. Então, vou mais ou menos rodar fazendo uma aquisição de dados aqui, olha. Olha, estou fazendo a aquisição de dados de 1 segundo. Dá uma olhada para vocês verem aqui. Não houve mudança aqui, provavelmente então não descarreguei corretamente lá a aplicação. Deixa eu dar uma olhadinha lá. Deixa eu mais uma vez rodar aqui. Bom, 30%, isso. Vamos descarregar. Isso está descarregando a aplicação, estou vendo aqui, está transferindo em 30% e vamos fazer. Bom, com sucesso, ok. Então vamos rodar lá para ver, fazer aquisição, nova aquisição aqui. É isso aí, olha lá. Dá uma olhada, continua ainda o período, né, de 100 micro, que dá 10 kHz. Agora eu tenho um Duty Cycle de 30%, ó, perfeito, né? Então é isso aqui é mais uma aplicação, né, usando timers, fazendo um simples PWM. Ver como é que é fácil. Nós faremos outras na próxima videoaula, provavelmente, de vez em a gente carregar via software, a gente pode colocar o valor para carregar o CCR1 ali, para mudar o Duty Cycle, via uma variável, né, via memória, via acesso direto à memória, então para facilitar também, mas são variações da aplicação. Mas vale aqui a gente ver como que funciona o PWM, como que é simples, né? Já está tem isso tudo bem preparado aqui na nossa Bluepill, o nosso STM32 F103 C8T6, ok? Agradeço a atenção, obrigado.